Vamos falar desse livro aqui hoje, ó. O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg. Isso daqui é um clássico, cara, que é leitura obrigatória. Para entender isso aqui, antes a gente precisa falar sobre o que foi a Inquisição, né? O que foi a Inquisição? É quando a igreja fechou o cerco e começou a perseguir todos aqueles que eram considerados hereges. A palavra herege, ela é bem interessante, ela vem de heréticos, e heréticos quer dizer caminho, percebe? Olha que legal, o cara que escolhe um caminho alternativo àquele das Sagradas Escrituras, lembrando que a ideia de sagrado é uma ideia humana, quem chama o sagrado de sagrado é o homem, é tudo humano, demasiado humano, né? A gente vai lá para o Nietzsche também. E aí, nesse contexto, que a igreja vai fechar o cerco, é o ano de 1545, no chamado Concílio de Trento, né? O que vai acontecer? É lá onde você tem a reafirmação dos dogmas da Igreja Católica. Lembrando que a palavra dogma vem do grego dogmáticos. Dogmáticos é fundado em princípios, né? São convicções inabaláveis, é a ideia do dogma. E por que a igreja estava perdendo a sua influência e precisou fechar o cerco dessa forma? Por alguns motivos, né? Um deles, que eu acredito que seja bem pontual para a gente, é entender assim, o próprio nome Contra-Reforma é contra quais reformas, né? Porque o que é uma reforma? A reforma é uma ruptura, querendo ou não, né? É uma descontinuidade, percebe? É uma mudança, né? Você faz uma reforma na sua casa, a sua casa muda, tá ligado? Você faz uma reforma no seu rosto, você né? Uma harmonização facial, enfim, né? Mas qual a grande questão? A grande questão é assim, ó. Quais reformas a católica estava sendo contra? A primeira delas é a reforma protestante de Martinho Lutero em 1517, quando ele concebe as 95 teses, né? E as teses de Lutero, elas se opõem, evidentemente, aos privilégios dados ao clero católico, a como a palavra de Deus havia, a palavra não, né, como a essência cristã havia se distanciado totalmente das práticas humanas, percebe? O Lutero foi para Roma e chegou num lugar lá, ele viu um puteiro só para padre, tá ligado? Tinha uma fila de padre para entrar num puteiro, né? Galera vendendo relíquia sagrada, pode crer, pegando um pedaço de madeira e dizendo, ó, era da cruz de Cristo, era da Arca de Noé, né? Aquela coisa, né? As indulgências, né? Vendendo o perdão e tal, e o Lutero vai, né, questionar isso e tal, só que o Lutero não queria fundar uma nova religião, você entende? O Lutero, ele queria voltar às raízes cristãs. E aí vem o protestantismo luterano, que protestava a favor de uma nova fé, daí que é o nome protestante. Depois você tem o Calvino, que fala da predestinação, ele escreve um livro chamado As Institutas da Religião Cristã, né? 1535, se eu não me engano, vocês me desculpem, depois você dá uma googlada aí, né? E posteriormente Henrique VIII com a igreja anglicana, que é o cara que, literalmente ele funda uma igreja para poder se casar com a amante, tá ligado? E ter um herdeiro varão, né? Um príncipe, que é o Eduardo, né? O Eduardinho, que posteriormente vai morrer jovem, né? Com cerca de 16 anos, enfim, o único varão, o único príncipe herdeiro que o Henrique VIII teve. Mas enfim, você teve essas reformas, essas rupturas, essas descontinuidades com a ideia da Igreja Católica. E a Igreja Católica, em 1545, fechou o cerco contra a reforma. E dentro da Contra-Reforma também foi afirmada uma coisa, que era aquela perspectiva de catequização dos gentios, né? Que porra é essa? É as missões jesuíticas, percebe? Você converter os pobres índios para que eles acreditem na Santíssima Trindade e trabalhem, né, evidentemente, nas missões jesuíticas, para enriquecer Portugal e o clero português de certa forma, né, evidentemente. Aquela ideia de quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, né? A música Índios, do Legião, essa ideia do dogma atravessando o Atlântico e fazendo com que o índio acreditasse numa ideia, um dogma que foi forjado numa reunião de bispos em 325. Né? Mas a gente vai falar disso um dia, o Concílio de Nicéia, para entender como nasceu essa coisa chamada Santíssima Trindade. Tá, e daí? E aí fechou o cerco, né? E aí no século XVI, um camarada chamado Sgandella, que era moleiro, tá ligado que é moleiro? Moleiro é o cara que trabalha moendo grãos, né? No século XVI, ali naquela Europa medieval renascentista, aquela coisa toda. E esse moleiro, cara, o que ele fez?
ele criou uma cosmologia própria, uma própria explicação sobre a origem da vida. Sabe o que esse cara falou nesse livro aqui, ó, O Queijo e os Vermes? Ó? Tudo era um caos, né? A terra, a água, o ar, o fogo, tudo junto. E da putrefação desse caos veio a vida. Você fala como? Assim como do leite se faz o queijo, e quando se deixa o queijo apodrecer, nascem os vermes. Por isso que chama o queijo e os vermes. Ele criou uma cosmologia própria, uma própria explicação para a origem do universo. Um moleiro. Qual foi o crime dele? Pensar. Percebe? Transcender a inexorabilidade da matéria, né? Como a gente fala na filosofia, ir além daquilo que lhe é imposto pelos próprios limites, não só os limites físicos, né? Mas os limites do próprio tempo que esse cara está vivendo, a galera fechando o cerco e o caralho. Para a gente terminar, eu vou ler um trecho desse livro para você que é fabuloso. Veja, é a confissão dele, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começo da confissão. Eu, Domênego Scandella, cognominado Menóquio de Montereale, Menóquio era o apelido do cara, né? Sou cristão batizado, sempre vivi como cristão, fiz sempre obras de cristão, sempre fui obediente aos meus superiores e aos meus pais espirituais quanto eu podia, e sempre manhã e noite me colocava sob o sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu dizia o Pai Nosso e Ave Maria, e acredito que seja uma oração do Senhor, e outra da Nossa Senhora, embora seja verdade que pensei, acreditei e disse, como confesso agora, coisas contra os mandamentos de Deus e da Santa Igreja. Eu disse isso por vontade do falso espírito, o qual me cegara o intelecto, a memória e a vontade, fazendo-me pensar, fazendo-me acreditar e falar. Nossa, olha que lindo, cara. Confesso ter pensado. Leiam, O Queijo e os Vermes, é do caralho.